E parece que o Palmeiras ele tá com medo do Flamengo, não tá querendo enfrentar o Flamengo na Arena Barueri. É verdade, pois é, né? Como que pode, né? O Flamengo, que é um time aí que não causa espécie a ninguém, que é um time que o pessoal diz que não respeita, que não tem medo, que não sei o quê. E nas falas do próprio Abel Ferreira, que é um time que somente tem apenas dinheiro a mais do que o Palmeiras, o Flamengo que não é melhor do que o Palmeiras, o Flamengo que não é mais capacitado do que o Palmeiras, que não é mais time do que o Palmeiras. Isso é o que dá a entender, quando ele fala que somente tem dinheiro a mais, então que não tem nada a perder, né? O Palmeiras é igual, inclusive saiu até matéria aí dizendo que o elenco do Palmeiras era mais valioso do que o do Flamengo. Então, pois é, o Palmeiras então é superior ao Flamengo, pelo que eles dizem, né? Mas aparentemente o medo existe e eles vão mandar o jogo no Allianz, na porcaria do Allianz, vocês vão me desculpar, porque vai ser um jogo horroroso, já que vai ter um show horas antes do jogo, né? 10, 12 horas antes do jogo, e aí vão ter que submeter os atletas do Flamengo ao chiqueirão, né? Não no chiqueirão no sentido de ser o estádio do porco, e aí por isso um nome carinhoso. Não, porque o gramado vai estar horrível e o Flamengo vai ser obrigado a jogar numa porcaria de gramado. E fazer o que, né? Acontece, tem que jogar. Mas, eu queria só dizer a vocês o seguinte, se fosse o Flamengo fazendo isso, ia ter repercussão, ia ter gente falando que o Flamengo tá com medo do Palmeiras, que o gramado é uma porcaria também para prejudicar o futebol do Palmeiras, e um monte de coisa. Só que o Flamengo, como é odiado pela grande maioria, ninguém fala nada. Mas o medo existe sim e ele tá aí provado. Inclusive, vai ter aí, a torcida do Flamengo vai poder ir para esse jogo do Palmeiras, né? Jogo que agora vai ser com torcida dupla, não mais torcida única. Ainda bem, né? Porque mostra que o medo diminuiu pelo menos um pouquinho, porque antes nem o torcedor do Flamengo poderia ir no jogo assistir a partida, tal qual o medo que tinha o torcedor do Palmeiras do Flamengo, né? O Flamengo malvadão, que já inclusive fez a primeira vítima nesse Campeonato Brasileiro. Eu estou falando do Carpini, técnico do São Paulo, que ele foi demitido depois da derrota para o Flamengo. E falando um pouquinho sobre o que foi essa partida do Flamengo e São Paulo. O Flamengo venceu o São Paulo, um jogo controlado. Não achei que o Flamengo tenha jogado mal, mas eu acho que existe sim uma grande diminuição da qualidade do elenco quando fazem as substituições necessárias. Claro, o Flamengo não jogou com a Arrascaeta, o Flamengo gostaria de ter poupado o Luiz Araújo, eu entendo tudo isso, mas os fatos do jogo fizeram com que o Flamengo tivesse que usar algumas peças, mas no final deu para ver nitidamente que o jogador do Flamengo está ficando cansado no final da partida. E isso não é uma coisa que deveria acontecer, porque, primeiro, estamos no começo da temporada, então isso não deveria acontecer agora. Do meio da temporada para frente, eu até entendo que isso acontecesse, mas agora me parece muito cedo para tamanho desgaste de jogador, para tamanha lesão de jogador, para cansaço dos atletas. Eles estão no ritmo máximo agora. Agora eles realmente saíram da preparação, que seria o Campeonato Carioca, para começar a temporada. Então, em teoria, o Flamengo está fazendo aí o seu quarto, quinto jogo da temporada. 2 da Libertadores e 2 do Brasileirão. Então o Flamengo tinha que estar voando agora, fisicamente falando. Claro, vocês vão me falar que o elenco do Flamengo vai evoluir, vai crescer ainda como uma equipe. Sim, eu entendo isso e eu concordo. O Flamengo tem muito a ganhar nas competições, vai evoluindo cada dia mais dentro da própria competição e se tornando um time mais cascudo, um time mais resiliente, um time mais unido. Não acho que o Flamengo tenha feito péssimas partidas, como estão falando, só que está perdendo sim o controle dos jogos. Flamengo que poderia ter vencido o Milionários, não venceu porque perdeu o controle do jogo e tomou um empate. Flamengo que poderia ter feito um jogo muito mais tranquilo contra o Atlético Goianiense, perdeu o controle do jogo, quase tomou a virada. Não somente o empate, quase tomou a virada. E o jogo contra o São Paulo, a sensação que eu tinha é, até o momento de tomar o gol, o Flamengo estava ganhando o jogo tranquilo, muito próximo de fazer o terceiro gol. Quando toma o primeiro gol, o Flamengo se desespera, o Flamengo não sabe fazer o tipo de marcação que o Tite está querendo, ou pelo menos ainda não entendeu, e não está sabendo controlar a partida. E a sensação que ficou foi, o Flamengo ficou muito próximo de tomar um empate. Eu, pelo menos, tive esse sentimento de que se o jogo durasse mais 10, 15 minutos, o São Paulo empataria a partida. O que não pode acontecer de maneira nenhuma, até porque, por mais grandioso que seja o São Paulo, o momento vivido pelo clube não é bom. O São Paulo não estava indo bem no campeonato, tanto é que o técnico dos caras caiu. Então, assim, o Flamengo pega agora o Palmeiras,
Palmeiras que tem aí resultados ruins, não é um Palmeiras embalado, não é um Palmeiras que vem de vitórias, mas ainda assim é um Palmeiras que joga em casa. O Abel Ferreira tá lá há 4 anos, se não estou enganado. Então, assim, ele não é um cara novo. E o Palmeiras sabe jogar contra o Flamengo. O Palmeiras sabe exatamente o que o Abel quer fazer. Não tem como dizer que o Palmeiras é inexperiente, que o elenco não está unido e está se reforçando cada vez mais. Esse jogo, agora, nesse exato momento, ele é perfeito para o Flamengo. Por quê? É um adversário na briga pelo título, então ganhar deles em casa é a melhor coisa possível, agora, nesse exato momento, até porque eles estão vivendo uma fase ruim. Eles não estão no bom momento, então enfrentá-los em casa agora é perfeito. Isso dá confiança ao time, até porque depois temos um grande jogo na Bolívia, contra o Bolívar, a 4.000 metros de altura. Então o Flamengo vai ter sim que se desdobrar para ganhar do Palmeiras, fazer pontuação agora. Lembrem-se, tem Copa América e o Flamengo deve ficar 9 rodadas com um elenco bem deficitário, digamos assim, né? Um elenco bem comprometido, porque vai perder lateral, vai perder meio campo, vai perder zagueiro, pode perder até goleiro se bobear. Então, assim, Flamengo que já não tem o Gabigol, o meio campo do Mengão inteiro vai ser convocado, não tenho dúvida disso. Os laterais todos vão ser convocados, a zaga também deve ser convocada, então o Flamengo muito desfalcado. Agora é o momento de fazer pontuação e também tem que focar na Libertadores. O Renato Gaúcho deu ali uma declaração dizendo que ele quer ganhar o campeonato, mas que ele não tem um elenco tão grande quanto o Flamengo e que agora poupar tudo certo, porque o Tite está poupando. Eu só queria dizer o seguinte, no final das contas, são todos contra o Flamengo, para vocês verem a grandiosidade que é o Mengão. Mas não se preocupem, vocês aí antes que estão nos secando, o Flamengo vai sim ganhar os títulos, porque agora tem técnico e tem elenco. Eu torço muito que o Flamengo seja campeão e cale a boca de todos que estão aqui secando o Mengão. Bom, esse é o vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu like. Fui!